13 de julho de 2023. Nós estamos na quinta-feira da 14ª semana do Tempo Comum. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, sintam-se bem acolhidos para este momento de reflexão da Palavra do Senhor. Nos coloquemos em oração breve, recolhida, para que o Senhor nos fale ao nosso coração e possa, assim, por meio de sua palavra, nos edificar. Nós vamos meditar a leitura do texto de Gênesis, capítulo 44, versículos do 18 ao 21, do 23 ao 29, capítulo 45, versículos do 1 ao 5. Naqueles dias, Judá aproximou-se de José e, cheio de ânimo, disse: Perdão, meu senhor, permite ao teu servo falar com toda a franqueza, sem que se acenda a tua cólera contra mim. Afinal, tu és como um faraó. Foi meu senhor quem perguntou a seus servos: Ainda tendes pai ou algum outro irmão? E nós respondemos ao meu senhor: Temos um pai já velho e um menino nascido em sua velhice, cujo irmão morreu. É o único filho de sua mãe que resta, e seu pai o ama com muita ternura. E tu disseste a teus servos: Trazei-o a mim para que eu possa vê-lo. Se não vier convosco o vosso irmão mais novo, não verei mais a minha face. Quando, pois, voltamos para junto de teu servo, nosso pai, contamos tudo o que o meu senhor tinha dito. Mais tarde, disse-nos nosso pai: Voltai e comprai para nós algum trigo. E nós lhe respondemos: Não podemos ir a não ser que o nosso irmão mais novo vá conosco. De outra maneira, sem ele, não nos podemos apresentar àquele homem. E o teu servo, nosso pai, respondeu: Bem sabeis que a minha mulher me deu apenas 2 filhos. Um deles saiu de casa e eu disse: Um animal feroz o devorou. E até agora não apareceu. Se me levardes também este e lhe acontecer alguma desgraça no caminho, fareis descer de desgosto meus cabelos brancos à morada dos mortos. Então José não pôde mais conter-se diante de todos os que o rodeavam e gritou: Mandai sair toda a gente. E assim não ficou mais ninguém com ele. Quando se deu a conhecer aos irmãos, José rompeu num choro tão forte que os egípcios ouviram e toda a casa do faraó. E José disse aos seus irmãos: Eu sou José, meu pai ainda vive? Mas os irmãos não podiam responder-lhe nada, pois foram tomados de um enorme terror. Ele, porém, cheio de clemência, lhes disse: Aproximai-vos de mim. Tendo-se eles aproximado, disse: Eu sou José, o vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Entretanto, não vos aflijais, nem vos atormenteis, por me terdes vendido a este país, porque foi para a vossa salvação que Deus me mandou adiante de vós, para o Egito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos filhos e filhas, nós acompanhamos esse texto, a história de José e seus irmãos. Desde ontem nós estamos a acompanhar. E, meus queridos, essa história tem muito a nos ensinar, onde nós já refletimos, né? O sentido do texto de ontem é que o mundo dá voltas, né? Quem está por cima, amanhã pode estar por baixo. Quem está por baixo, no amanhã pode estar por cima, né? E hoje é o desfecho, a continuação desta mesma história que nós já acompanhamos. Jacó teve vários filhos e um deles, José, né? José, chamado depois José do Egito, né? Era um deles. E Jacó tinha uma afeição, uma admiração maior por José, o que causou inveja aos seus outros irmãos. Por isso, seus outros irmãos queriam inventar alguma coisa para eliminar José. Primeiro pensaram em matá-lo. E aí iam dizer ao pai que uma fera
o comeu ou qualquer coisa. Depois decidiram não matá-lo. E aí o venderam para o Egito, né? Os egípcios o levaram embora. E eles disseram ao pai que o seu irmão tinha sumido, que tinha acontecido alguma coisa, mas não sabiam o que de fato tinha acontecido. Jacó, evidentemente, se colocou em grande tristeza, pensando ter perdido seu filho para as feras, etc. E hoje, aliás, desde onde nós vemos que houve uma grande fome em toda a região, e a casa de Jacó, ou seja, a família de Jacó, que agora chamado também Israel, a família de Jacó ou Israel, se reportou ao faraó, aos egípcios, né? Passou um bom grande tempo e eles foram buscar alimento, porque os egípcios estavam a distribuir. E quando, é o texto de hoje, eles se aproximam de José, que agora se tornou alguém muito próximo do faraó, como diz o texto de hoje, quase um faraó, né? José percebeu que eram seus irmãos, mas os seus irmãos não tinham percebido que era ele. E José pediu: traga o meu irmão mais novo, traga o seu irmão mais novo. Eles foram até o pai Jacó, e Jacó, que também é chamado Israel, como já disse, eu já perdi um filho, agora se eu perder outro, né? Enfim, quando se reportaram novamente a José, que era o chefe dos egípcios, José, em um certo ponto, se emocionou e acabou dizendo: eu sou José, a quem vendesses para o Egito. Moral da história, como ontem, meus queridos, né? Aqueles que os irmãos de José queriam eliminar, aquele que os irmãos queriam matar, porque parecia um empecilho, pareciam alguém que estava a atrapalhar a vida deles, agora se tornou a única saída para eles conseguirem alimento. Olha só como a vida humana se desbrava, a vida humana se desbrava no tempo e no espaço, né? As coisas mudam. Por isso ontem nós falávamos: cuidado com o que você semeia, com o que você planta, né? Porque no dia de amanhã você pode precisar daquele que hoje precisa de você. Por isso que a gente tem que sempre, meus queridos, só retomando um pouquinho a reflexão de ontem, nós precisamos aprender a sermos simples e a tratarmos as pessoas bem, independentemente do mérito delas, né? Por pior que seja uma pessoa, que nós sejamos benevolentes para com ela, né? Por quê? Porque no dia de amanhã, hoje as pessoas precisam de nós, amanhã nós precisaremos dela, como também o contrário acontece. E hoje, qual a mensagem nós podemos tirar, além dessa mensagem de sermos simples, humildes, educados, bondosos? Nós devemos pagar o mal com o bem. José poderia dizer assim a seus irmãos: que vocês morram de fome, que vocês se virem, vocês me odiaram, vocês tentaram me matar, pensaram em me matar e depois me venderam para o Egito, né? Que vocês saem da minha frente. Eu podia falar muito bem isso, né? Mas ele não o fez, ele acolheu seus irmãos, olhou para ele com benevolência e com toda certeza os ajudou, né? Que nós vamos acompanhar no texto. Um grande exemplo para nós, José do Egito, né? Respondeu aos sentimentos, né, dos seus irmãos, os sentimentos maus, respondeu com bondade. Será que nós, diante das pessoas que às vezes nos enganam, nos passam a perna, ou às vezes nos caluniam até, as pessoas que nos causam quaisquer que sejam os malefícios, será que nós conseguiríamos agir da seguinte maneira? É esse o objetivo de cada um de nós como cristão, né? Hoje, José do Egito mostra para nós que vale a pena responder sempre com uma resposta do agrado de Deus, né? Os irmãos dele não mereciam o seu favor. Convenhamos. Os irmãos dele não mereciam o seu favor. Os irmãos dele tinham inveja dele, venderam-no. Mas ele não levou em conta isso. Por quê? Porque ele estava em paz. Porque no seu coração habitava a bondade, né? Às vezes a gente, sabe, minha gente, às vezes a gente até tem uma intimidade com Deus,
às vezes a gente até tem o propósito de responder com benevolência às provocações da vida, mas tem momentos que a gente acaba se reduzindo, se diminuindo, se nivelando a maldade dos outros, né? Pode perceber, né? Ah, os outros roubam, eu vou roubar também, né? Ah, os outros falam mal, eu vou lascar a língua também nos outros. Ah, os outros não me ajudam, também não vou ajudar ninguém, vou viver minha vida. Sabe o que a gente quer? A gente quer diminuir e responder na mesma moeda do outro. Só que quando a gente se nivela ao outro, a gente se diminui. Pode ser que a gente tenha se elevado tanto pela intimidade que nós temos com Deus, e em algumas situações da vida nós regredimos e voltamos para baixo. Em vez de elevar os outros, nós somos puxados ao mesmo nível deles. Não, 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 meus queridos. Hoje a palavra nos diz assim: não se diminua até os outros, mas eleve os outros até a sua grandeza. Não, não se rebaixe ao pecado, ao modo desordenado de viver dos outros, mas eleve os outros à santidade que você está a buscar, né? O mal tem nos vencido ou nós temos vencido o mal com o bem que habita em nós? É só você, meu querido filho ou filha, você refletir no seu coração, né? Eu não sei, tem muitas pessoas que às vezes reclamam do trabalho. Ai, padre, no trabalho tem pessoas muito maldosas e não sei o que. Tá, isso a gente vai encontrar em qualquer lugar. Você eleva o ambiente do seu trabalho a Deus ou você está sendo puxado para o pequeno inferno que lá habita? Uma reflexão para nós. Seja forte com Deus. O mal nunca vencerá o bem se de fato nós agirmos em comunhão perfeita com Deus. Deus é invencível, meus queridos. O bem é invencível, embora não pareça. O mal faz barulho e parece que o barulho é a vitória, e não é. Não é. Então, que essa palavra de hoje nos ajude. Eu desejo de fato que todos nós consigamos agir sempre com o coração cheio de bondade e promulgarmos e semearmos, espalharmos no mundo esse modo de viver, esse modo de viver e de agir, que é um modo segundo o coração de Deus. Uma quinta-feira abençoada, força e coragem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.